transação penal foi criada no Brasil pelo artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que criou os juizados especiais civis e criminais no âmbito da Justiça dos Estados e do Distrito Federal. A figura da transação penal compõe um instituto alternativo à pena de prisão e se insere no contexto mundial de crítica à pena de prisão enquanto resposta punitiva do Estado, que teve âmbito e ímpeto renovados a partir, sobretudo, da Segunda Guerra, com as críticas fundamentadas ao exercício do poder punitivo. As regras instituídas pelos juizados especiais em 1995 participam desse mesmo contexto, portanto, que não é um contexto unívoco, que tem um sentido único, porque se, por um lado, a instituição da transação penal assegura a exclusão da pena detentiva, no caso específico, também institui maior celeridade na punição para infrações de menor potencial ofensivo, assegurando, então, a maior efetividade e rapidez da resposta punitiva do Estado. Especificamente no formato previsto pelo artigo 76 da Lei 9.099, a transação penal constitui a possibilidade, poder-dever instituído ao Ministério Público, de oferecer a proposta de uma pena imediata, não detentiva, e que se extrai a partir do Código Penal entre aquelas previstas no artigo 43 do Código Criminal. Entre elas, por exemplo, a prestação de serviços comunitários, a prestação pecuniária à vítima ou entidade de interesse social. O primeiro dos efeitos benéficos da transação penal diz respeito ao próprio sistema de justiça. O acordo realizado entre o infrator e o titular da ação penal propicia uma rápida solução do litígio aos crimes de menor potencial ofensivo, deixando a estrutura judiciária para os casos de maior gravidade. Do ponto de vista do infrator, o acordo de transação penal é uma opção feita por ele pela não discussão do mérito da causa, ou seja, se o autor do fato ele é inocente ou ele é culpado. Por essa razão, ao aceitar a transação penal, o noticiado não está admitindo culpa. Uma vez cumprida a transação penal, não remanesce nenhum efeito negativo ao noticiado, exceto que ele não poderá usufruir desse benefício nos próximos 5 anos. Por fim, eu destaco que, sob o ponto de vista da vítima, também a transação penal é benéfica. Com efeito, o apenamento imediato do infrator que aceita a transação penal pode trazer conforto pela rapidez com que o litígio foi resolvido, trazendo assim satisfação à vítima. Lembro ainda que, sempre que possível, eventual pena pecuniária paga pelo infrator a título de transação penal deve ser revertido para cobrir eventuais prejuízos experimentados pela vítima. Falando a respeito um pouco mais da prática, do cotidiano ali nas audiências preliminares, onde é oferecida a transação penal, é comum que as pessoas, ao chegarem ali na audiência, até por ser no fórum, o pessoal fica um pouco com receio de entender o que está acontecendo, mas os conciliadores têm buscado explicar de uma maneira simples e de uma maneira não tão técnica para as pessoas que não têm esse conhecimento técnico do direito, entenderem como é esse benefício e por que elas têm direito. E aí, então, quando elas entendem de fato que é um benefício que a lei concede a elas por não ter antecedentes criminais e ter, portanto, uma boa ficha, né, e ter uma conduta social interessante, aí sim elas aceitam a transação penal. Mas de primeiro momento é comum que as pessoas não queiram aceitar esse acordo. Após o momento que elas entendem que é benéfico para elas, que não vai ter um processo, que não vai ficar registrado na ficha de antecedentes criminais, se cumprir devidamente, aí sim elas aceitam e geralmente têm cumprido os acordos, nesse caso, com o Ministério Público. Outra questão que é importante destacar é que nas prestações pecuniárias, que é o pagamento, né, do valor, esse valor
geralmente é um salário mínimo. Acontece que essa fixação desse valor depende da capacidade financeira da pessoa. Então, a transação penal, ao mesmo tempo que é um acordo, ela tem uma questão pedagógica para a pessoa, para ela entender que aquela situação não pode ser feita novamente. Então, nesse caso, se for uma pessoa que ganha um valor muito alto por mês, o promotor vai estipular um valor um pouco maior que o salário mínimo, nesse caso, para que a justiça seja feita mesmo e seja um acordo realmente justo para aquele caso.